Amém, amados? Glória a Deus. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, a transmissão foi para o meu Face, em vez de ir para a página da igreja, mas é um prazer muito grande vocês estarem conosco nessa noite, poder participar conosco desse culto da Igreja Evangélica Congregacional em Mambucaba. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo que nós temos ministrado. Domingo a gente deu uma pausa porque foi Páscoa, então nós demos uma pausa e hoje vamos estar dando continuidade ao estudo que temos ministrado sobre a igreja e os cristãos, ou mais propriamente dito, os cristãos e a igreja institucionalizada. Então nós temos ministrado alguns estudos que falam dessa relação que às vezes é conflituosa do crente com a igreja, e dessa relação que às vezes é difícil do cristão com a igreja institucionalizada. E hoje nós vamos falar uma mensagem, vamos dar esse estudo, não vai ser uma pregação, vai ser um estudo sobre os mochileiros da fé. Quem são os mochileiros da fé? É algo que você vai saber daqui a pouquinho. Convido você a compartilhar, chamar os seus familiares, amigos, compartilhar aí no teu Face com seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse estudo, que é um estudo para edificação do corpo de Cristo, para crescimento espiritual do corpo de Cristo. Nós vamos estar falando hoje um texto, o texto básico do estudo de hoje, vamos tirar como base, não é uma mensagem expositiva, só como um texto básico para o nosso estudo, que é temático, a mensagem hoje é uma mensagem temática, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 18, do verso 18 ao verso 21, eu vou ler para os irmãos. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Nós sabemos que uma das analogias, uma das tipologias mais conhecidas da igreja na Bíblia é que a igreja é corpo de Cristo, Assim como o corpo humano ele possui muitos membros, assim é a igreja do Senhor. E hoje, o estudo de hoje, ela vai falar sobre os mochileiros da fé. Algumas pessoas ficaram curiosas aí: pastor, o que significa isso, os mochileiros da fé? E nós vamos estar ministrando daqui a pouquinho sobre isso nessa noite. Mas antes da gente iniciar esse estudo, nós vamos estar escutando um hino, um louvor. Hoje nós não temos aqui o pessoal do louvor para estar ministrando, tocando, mas vamos escutar um cântico, somente um louvor, que no playback, no som da igreja, que você esteja aí preparando o teu coração, a tua alma, teu espírito para ser ministrado pela palavra de Deus. Então vamos escutar esse cântico, e logo depois do cântico, logo depois que a gente escutar esse louvor, nós voltaremos para ministrar e iniciar esse estudo de hoje, que tem como tema os mochileiros da fé. Foi um tema que não foi criado por mim, mas por um teólogo, que é mestre em ciências da religião, doutor em ciências sociais, Ricardo Bitum, e ele escreveu um livro sobre isso, e a gente pegou aí essa expressão que ele vai dar, esse adjetivo, vamos dizer assim, que ele vai dar de alguns cristãos, chamando alguns cristãos de mochileiros da fé. E nós vamos saber o que são, ou quem são esses mochileiros da fé. Vamos primeiro escutar um hino de louvor em adoração ao nosso Deus. Depois nós voltaremos.
serviço mútuo e proteção, temos nos teus olhos o meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros, em uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros, por meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. Amém? Servindo uns aos outros em comunhão. Isso é corpo, isso é igreja, como o texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, né? Diz que Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no seu devido lugar no corpo. Então a Bíblia diz que os cristãos eles devem estar inseridos no corpo, né? E que é Deus quem coloca cada um deles no corpo como lhe apraz. E hoje nós vamos falar sobre os mochileiros da fé. Quinta-feira nós vamos falar sobre os principais argumentos daqueles grupos de cristãos que são nos chamados, né, desigrejados, né? Quais são os principais argumentos usados pelos desigrejados para de que vai de encontro, né, a esse sistema que eles chamam, né, tem o costume de chamar a igreja de sistema, né? Quais são os argumentos que eles falam contra o sistema? Nós devemos falar isso na quinta-feira. E hoje nós vamos falar sobre os mochileiros da fé. Quem são os mochileiros da fé? Você já deve ter conhecido essa expressão, né? O mochileiro já deve ter dado, algumas pessoas dar carona, né, para os mochileiros, aquelas pessoas que vão viajando de cidade em cidade com uma mochila nas costas, e ele não se fixa em cidade nenhuma, em lugar nenhum. Ele vem para uma cidade, fica ali come, faz tudo ali, né, por favor e tal, e depois ele vai para a mochila e vai para uma outra cidade, e esses são os mochileiros. E a gente quer falar um pouco, né, sobre isso nessa noite. Os mochileiros da fé, que, como eu falei anteriormente, não foi criado por mim esse adjetivo, né, foi tirado de um teólogo, mestre, doutor, né, que é citado no livro, né, do pastor Hidalgo, né. E o que ele fala? Quem são os mochileiros? Os mochileiros são aqueles cristãos que vivem transitando de igreja em igreja. Eles não se fixam em lugar nenhum, eles vivem transitando de igrejas das mais variadas denominações. Ele fica um período na igreja batista, outro na congregacional, outro na Assembleia de Deus, outro tempo na presbiteriana, e daqui a pouco ele sai da presbiteriana e vai para a metodista, e vai para o Brasil para Cristo, e ele fica transitando. Ele é como um mochileiro, que ele não fixa estadia em lugar nenhum, ele vai pulando, né, de igreja em igreja, porque a relação de alguns desses cristãos, né, não é de serviço, de cooperação. Eles não veem a igreja como um local onde eu vou cooperar, onde eu vou servir a Cristo, não. Eles veem a igreja como algo de interesse pessoal, né? Eles pensam na igreja como algo, o que a igreja pode fazer por mim? O que a igreja tem a me oferecer para eu ficar aqui?
né? E elas não se fixam em lugar nenhum, elas vivem das igrejas, vivem trocando, né, de igrejas, de denominações e de igrejas, né? E é interessante que esses chamados mochileiros, eles sempre culpam, né, os outros, né, por essa mudança de igreja em igreja. A culpa é sempre das igrejas que não são sérias, a culpa é sempre dos pastores, a culpa é sempre dos presbíteros, do diácono, do irmão, a culpa é sempre das pessoas. Ele está sempre atrás, né, de uma igreja que atenda às suas necessidades. Só que o problema é que ele só vê que o problema está nos outros, na igreja, na estrutura da igreja, né, na administração da igreja, na liderança da igreja, nos irmãos. Ele não consegue nunca ver o problema, nunca é ele. O problema é sempre as pessoas, é sempre a igreja, é sempre um líder, um pastor, ou um presbítero, né? E eu quero deixar claro uma coisa aqui, amados. Eu não estou falando que todo mundo que já trocou de igreja, esses são os mochileiros. Não, não é isso. Nós vamos falar mais para frente. Tem aquelas pessoas que trocam de igreja, né, de forma saudável, com argumentos coerentes e com razão e direcionamento de Deus. Então não é essas pessoas que a gente está falando. Nós estamos falando dos mochileiros, aquelas pessoas que não fixam, né, não criam vínculo com nenhuma igreja, não criam vínculo com nenhuma denominação, e elas vivem mudando de igreja em igreja, de denominação em denominação, por motivos que nós vamos falar alguns desses motivos nessa noite. Por que nós estamos falando isso? Porque nós entendemos, né, claro, evidente, que muitas pessoas trocam de igreja ou de denominação por direcionamento de Deus, né? Deus direciona, às vezes, aquele irmão que às vezes ficou muitos anos ali naquela igreja, mas de repente Deus direciona para que aquele irmão abençoasse e ser abençoado de repente em outro local. Então nós não estamos falando desses irmãos, nós estamos falando daqueles que não criam vínculo com nenhuma igreja e que vivem trocando, e que o problema está sempre na instituição, o problema está sempre nas pessoas, ele nunca vê problema nenhum nele. E quais são as principais razões que os mochileiros trocam de igreja? Quais são as principais razões que fazem os cristãos mochileiros, aqueles que não criam vínculo, trocarem de igreja? Eu separei, né, algumas razões aqui dos mochileiros trocarem tanto de igreja. A primeira razão, ou uma das razões, né, não é a primeira, né? Muitas pessoas vivem uma vida como mochileiro da fé, como aqueles que não criam vínculo com igreja nenhuma, vivem trocando de igreja, porque elas estão em busca de cargos, estão em busca de títulos, estão em busca de algum cargo específico. Tem pessoas que são obcecadas, né, por cargos, por títulos. Não, porque, né, eu não fui ordenado presbítero, eu não fui ordenado diácono, e de repente um outro pastor. Isso, infelizmente, né, para a tristeza do meio evangélico, acontece muito isso, né? Tem pastores que ficam seduzindo pessoas, oferecendo cargos e títulos e ordenação, né? E muitas pessoas trocam de igreja se elas perceberem que depois de um período, depois de alguns anos, numa determinada igreja, ou depois de alguns meses, elas não foram ordenadas, não foram presidentes de alguma união, algum ministério, algum departamento, se elas não foram colocadas com algum cargo, isso desanima elas espiritualmente, e elas vão buscar uma igreja que vá oferecer esses cargos para elas. Muitas pessoas, por exemplo, chegam nas nossas igrejas, principalmente nas igrejas históricas, né, com títulos e cargos de outra igreja que veio, né, e elas vêm com a esperança de se manter o seu cargo na sua igreja nova. Por exemplo, se eu for ordenado pastor em outra igreja, então quando eu chegar aqui na igreja eu sou pastor, então a igreja tem que me receber como pastor. Ou se eu for ordenado presbítero em outra igreja, quando eu chegar aqui eu vou querer ser recebido como presbítero. Só que cada igreja ela tem uma administração, né? Mas essas pessoas,
elas estão em busca não de servir a Deus, elas não estão em busca de agradar a Deus, de fazer a obra de Deus, não, elas estão em busca de serem reconhecidas, de receberem cargos, títulos que lhe aumente, né, a autoestima espiritual, vamos dizer assim, né? São pessoas que, né, estão sempre em busca de cargos e títulos. Se ela vê que em determinada igreja ela não vai ser rapidamente reconhecida, o cargo que ela veio de outro lugar, ou se ela não vai ser ordenada para ser líder de algum departamento, ela rapidamente se desanima nessa igreja, não cria vínculo e vai para algum outro lugar que possa oferecer para ela, né, algo que vá satisfazer o seu ego, né? Por isso que muitos pastores, sabendo disso, saem ordenando pessoas, dando cargos, né? A gente vê pastores, né, que dão cargos com as pessoas com uma semana, um mês de membro novo na igreja, já dá um cargo para poder segurar esses membros. Então os mochileiros, eles conseguem ficar um tempo naquela igreja que o pastor, para segurar ele na igreja, oferece cargos e títulos. Muitos pastores, infelizmente, usam desse artifício para atrair as pessoas, não só atrair as pessoas, mas para fixar as pessoas na igreja local. Então eu ofereço a ela títulos e cargos, que aí ela vai ficar aqui, ela não vai sair daqui. Essa é uma das razões dos mochileiros trocarem tanto de igreja. Uma outra razão é bem lógico também. Muitas pessoas trocam de igreja o tempo todo porque na verdade nunca tiveram uma experiência de novo nascimento, nunca se converteram. Tem muitas pessoas que aderiram ao Evangelho, mas que nunca nasceram de novo. E essas pessoas, muitas vezes, elas vão ficar mudando de igreja, trocando de igreja, mas você vê nas suas obras, na sua vida, que elas não têm, né, nada de Jesus, né? E o evangelista João, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, né? Em 1 João, capítulo 2, verso 19, né? João, o evangelista, ele vai falar assim, olha, sabe que há pessoas que saem do meio da igreja porque não era da igreja, porque se fosse cristãos verdadeiros, cristãos convertidos, não teriam saído do meio da igreja, né? Então esse é um versículo muito forte que João fala lá. Depois você olha aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 2, verso 19, né? Vamos ler, né? Não vamos ter tanta pressa assim não, né? É porque a gente tem tanta coisa para falar hoje, mas a gente rapidamente, 1 João capítulo 2, verso 19, diz assim, eles falam, e eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, isto é, se fosse cristão verdadeiramente, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ele não está falando aqui de vínculo com a igreja, ele está falando aqui de conversão. A Bíblia está falando que muitas pessoas saem da igreja porque na verdade elas nunca foram na igreja, nunca tiveram uma experiência de conversão, e elas vão ficar trocando até elas terem um encontro real de novo nascimento, né? Um encontro real com Cristo. Terceira razão que os mochileiros trocam de igrejas. Os mochileiros trocam de igrejas porque muitas dessas pessoas, elas estão em busca de uma igreja que lhes satisfaça 100% em todos os quesitos. Muitos mochileiros são mochileiros, estão nesse grupo dos mochileiros, porque eles estão sempre em busca da igreja perfeita, em busca da igreja que lhes satisfaça 100% em todas as áreas. Então eles querem que a igreja seja 100% de acordo com o que ele é. Então se a igreja tem pouco oração, eles vão reclamar porque a igreja tem pouco oração, eu queria uma igreja mais assim. Se a igreja está muito tradicional, eles vão se queixar porque gostariam de uma igreja mais avivada. Se a igreja está mais avivada, ele não vai satisfazer ele porque ele tem uma visão mais conservadora. Então ele está sempre em busca de algo de uma igreja que vai satisfazer ele 100%. Aí o louvor não é bom, aí a palavra é demorada demais, aí ele começa, né, a ter um olhar crítico de tudo e em todos.
né? E a gente costuma brincar, né? Aquelas pessoas que estão em busca de uma igreja que lhe satisfaça 100%, de uma igreja perfeita. Você que busca uma igreja perfeita para você se filiar, por favor, eu vou te pedir uma coisa. Se você conseguir achar essa igreja perfeita, por favor, não entre nela. Porque no momento que você entrar nela, essa igreja perfeita que você achou vai deixar de ser perfeita porque você entrou nela, com as suas mazelas, seus pecados, né? Então muitos mochileiros, eles estão em busca de igrejas que lhes satisfaçam 100% em tudo, e a gente nunca vai achar. Eu costumo brincar aqui com os irmãos, quando às vezes eu vou conversar com alguns irmãos, eu falo assim: irmãos, olha, eu sou o pastor, presidente da igreja, mas nem eu tenho 100% de satisfação em tudo que acontece aqui. Tem muita coisa que acontece na nossa igreja, que nós amamos, que eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que determinados ministérios fossem diferentes. Eu gostaria que determinados líderes fossem diferentes. Eu gostaria de ser diferente também como líder, né, em algumas áreas, né? Então a gente nunca vai ter 100% de satisfação. E se a gente ficar com esse sentimento de buscar ter uma aprovação, a igreja ter 100% de tudo conforme os meus princípios, os meus valores, aí nós vamos nos tornar mochileiros. Vamos botar a mochila e vamos procurar outra igreja, e naquela outra igreja você vai começar muito bem, porque sempre quando a gente inicia numa igreja, né, a igreja é maravilhosa, perfeita, né, igual relacionamento, igual casamento, né, começa muito bem, mas depois você vai convivendo com as pessoas, você vai chegar à conclusão que aquela igreja, né, não é perfeita, e daqui a pouco você vai botar a mochilinha nas costas e vai em busca de outra que possa lhe satisfazer 100%. Então existem esses tipos de mochileiros que estão em busca de uma igreja que lhe satisfaça 100%, tem um olhar crítico em tudo, não conseguem administrar o fato de que a igreja é composta de homens falhos, imperfeitos, pecadores, e que não vai achar uma igreja que em todas as áreas vai ser perfeita. Não, ela vai ser muito boa numa área, numa outra área ela vai deixar a desejar, ela vai trabalhar muito bem com a ação social, mas de repente com outro ministério ela não vai ser tão boa assim. Toda igreja ela vai ter as suas fragilidades, porque são compostas, todas as igrejas são compostas de homens e mulheres imperfeitos, falhos, né? Então o mochileiro, ele procura essa igreja que lhe satisfaça 100%. Uma quarta razão que os mochileiros trocam de igreja em igreja é quando eles têm alguns cristãos que não aceitam, por exemplo, serem disciplinados pelos seus líderes, né? O pastor é uma bênção, nossa, eu amo meu pastor e tal, mas aí, né, com razão ou sem razão, o pastor vai e disciplina por alguma razão, pronto, agora, né, o pastor não presta mais, o líder não presta mais, o meu líder do louvor me botou no banco, poxa, eu defendia ele, agora ele me disciplinou, me botou no banco, então agora eu vou pegar minha mochilinha e vou embora porque, né, eu não quero ser disciplinado. Então tem pessoas que elas não aceitam correção, né? Elas muitas vezes querem exercer o ministério sem estar com os pré-requisitos. Eu lembro na aula do seminário que nós tínhamos aqui na igreja alguns anos atrás, o Betel Brasileiro, eu lembro que um pastor daqui da região, né, dando aula, ele contou a experiência da igreja dele. Ele falou: pastor Alex, na nossa igreja tinha um determinado jovem que ele queria estar, né, ele estava no ministério de louvor e tal, e depois o pastor descobriu que ele estava tendo vida sexual ativa com a namorada, né, que não era casado ainda, e estava no ministério. E o pastor falou: Alex, eu disciplinei ele, coloquei ele no banco, né, e ele não aceitou, saiu da igreja, e na outra semana ele cruzou comigo na rua e gritou: pastor, olha, eu estou na igreja tal e eu estou tocando no louvor lá. Quer dizer, o que é pior, né? Ele saiu e ainda foi tocar em outra igreja, sendo que ele tinha uma vida errada diante de Deus, não aceitou a correção, né? E saiu, pegou a mochila e foi para outro lugar, porque muitas pessoas, os mochileiros, eles não aceitam de forma nenhuma disciplina, né? Eles não querem ser confrontados, disciplinados. Quinta razão para os mochileiros,
botarem a mochila nas costas e irem trocando de igreja em igreja. Existem muitos mochileiros que eles têm uma sensibilidade emocional muito grande. Tem muitos mochileiros que eles se magoam com facilidade. Então tudo ofende muito ele, tudo magoa muito ele. E essas pessoas que são excessivamente sensíveis a mágoas, a ressentimento, essas pessoas são ótimas candidatas a serem mochileiros. Porque, indubitavelmente, não vai haver nenhuma igreja onde você não vai se entristecer com alguém, onde você não vai ouvir uma palavra, às vezes mal colocada do pastor para você. Você não vai achar um líder perfeito, um pastor perfeito, um padre, ou seja, qual for o seu líder. Você não vai achar uma pessoa perfeita para ministrar na sua vida. E existem pessoas que são extremamente sensíveis a tudo, então elas se magoam com muita facilidade. Às vezes elas chegam numa determinada igreja, começam a trabalhar com muita empolgação, mas se o irmão já falou mais grosseiro com ele, com ela, aí aquilo ali já magoou, a pessoa já desanimou e a pessoa já quer sair para a igreja. Se existe uma razão equivocada que para a gente trocar de igreja, essa razão é se a gente tiver algum tipo de desentendimento com algum irmão, né? A gente não deveria trocar de igreja porque se magoou, se entristeceu com algum irmão, porque a Bíblia diz que se você está magoado, a Bíblia diz que você precisa liberar perdão para ele. Então você precisa procurar ele e acertar essa questão com ele, né? Então se você sai dali e bota sua mochila nas costas, vai para outro lugar sem acertar o teu relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pastor, você não vai estar sendo correto. Você vai estar levando para outro lugar uma deficiência na sua vida espiritual, uma mancha de pecado na sua vida espiritual. É claro que há situações, aí toda regra há exceção. É claro que tem situações que são muito graves assim, que às vezes não tem como a pessoa permanecer naquele lugar, mas não é essas exceções que nós estamos falando daquelas pessoas que são extremamente sensíveis, que vivem se magoando ou se aborrecendo com as coisas na igreja. Elas vão ficar trocando de igreja em igreja, porque sempre em toda igreja que ela passar, né, ela vai enfrentar dificuldades, ela vai ser magoada e vai magoar também. A gente não pode esquecer isso. Não são só as pessoas que nos magoam, nós também magoamos as pessoas. Nós temos que lembrar disso também. Sexta razão para que os mochileiros trocam de igreja. Muitos mochileiros trocam de igrejas porque eles são persuadidos a outras pessoas que lhe oferecem cargos e ministérios, e como elas não criaram um vínculo naquele lugar, elas são levadas a isso. Falsos profetas, né, que profetizam que a pessoa tem que trocar de igreja. Eu lembro na minha juventude, né, eu estava já na igreja congregacional e chegou um irmão de uma determinada igreja, amigo meu, por sinal, né, e ele botou a mão no meu ombro e falou que Deus estava revelando para ele que eu tinha que ir para a igreja dele. E eu falei para ele: Deus revelou isso para você? Ele falou: revelou. Eu falei: pois é, mas ele não revelou para mim. Quando ele revelar isso para mim, eu vou para a sua igreja. E já se passaram uns 30 anos mais ou menos, e até hoje eu não fui, né? Mas nessa mesma igreja que esse amigo meu faz parte, eles fizeram isso com 2 outros amigos meus que por imaturidade foram envolvidos, persuadidos a irem, né, por causa de profecias ou por causa de oferecimento de cargos, de títulos, né? Aí elas se tornam mochileiros, elas não criam vínculo em nenhuma igreja. Sétima razão que se levantam os mochileiros: pessoas que, quando suas vidas são confrontadas com a palavra, elas saem. Tem gente que a palavra às vezes é pesada. Existem mensagens que enchem igreja e existem mensagens que esvaziam igreja, principalmente se na igreja tiver mochileiro. Mensagem que enche igreja:
Venha que Deus vai te dar vitória. Você é mais que vencedor. Você vai ficar próspero, vai ser abençoado, vai ser curado, vai acabar todo o teu sofrimento, vai acabar todos os teus problemas, vão terminar se você, vier congregar com a gente e tal. Então, essas pessoas são mensagens que as pessoas gostam de ouvir, né? Que enche a igreja, que atrai pessoas. Agora, quando a mensagem é sobre santificação, quando temos que abandonar o pecado, quando a mensagem começa a confrontar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, a gente se escandaliza e muitas pessoas caem fora. Vão botar a mochila nas costas e vão em busca de uma igreja onde elas vão ouvir coisas que elas querem ouvir. Só que a questão é que essas pessoas não sabem, que elas não têm que estar numa igreja para ouvir o que elas querem, mas o que elas precisam ouvir. Eu lembro, alguns anos atrás, tinha um casal recém-chegado na nossa igreja, que quando terminou o culto domingo à noite, os dois me pararam ali na porta da igreja e falaram assim: pastor, obrigado pelo acolhimento e tudo, mas nós estamos saindo, aqui da igreja, nós não vamos ficar mais. E eu falei assim: amém, mas teve alguma coisa assim, você se aborreceu, se chateou com alguma coisa assim, aconteceu alguma coisa grave para você tomar essa decisão? Eu falei: não, pastor, é porque o senhor pregou aí, que a vida cristã é difícil, que a vida cristã, é de suor e lágrimas, que a gente passa por tribulações, por lutas, por aflições, e não é esse evangelho que eu quero o evangelho de prosperidade, de vitória, de bênção, eu quero conquistar, eu quero vencer. Não é esse evangelho que o senhor prega que eu quero para a minha vida. E quando ele falou isso para mim, eu não acreditei de estar ouvindo aquilo, e eu falei: vai com Deus, mas eu não vou pregar aquilo que você quer ouvir, eu tenho que ser fiel ao evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é esse, que no mundo nós teríamos aflições, que aqui no mundo nós ficamos desempregados, doentes, passamos por crise na família. É esse o evangelho. Claro que nós cremos no poder do Espírito, claro que nós cremos no poder de Deus, claro que nós cremos no poder da oração, mas a vida cristã nunca foi, não é e nunca será fácil. Então, se você quer um evangelho fácil, vai com Deus. E esses irmãos foram com Deus, acho que com Deus, E Jesus, nunca foi atrás de ninguém que o abandonou porque não gostou da mensagem, Nós vamos ver lá em João capítulo 6, depois você vai ver lá João capítulo 6, a partir do verso 59, que uma multidão que estava ali ouvindo a Jesus tinha acabado de comer dos pães e dos peixes. Aí Jesus começa a pregar, e daqui a pouco algumas pessoas começaram a falar: duro esse discurso, quem poderá resistir? E a Bíblia diz que começou a sair um por um. Uma multidão de pessoas abandonaram, deixaram Jesus só com os apóstolos, porque não concordaram, acharam duro demais o discurso de Jesus. E Jesus volta para os discípulos e fala: e vocês também vão acompanhar eles? Aí Pedro fala: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então, nem Jesus foi atrás de ninguém. Jesus pregou, o povo achou a mensagem muito dura, virou as costas para ele, foi embora, e Jesus não foi atrás de ninguém. Nós vamos atrás daquele que está cansado, desanimado, frio, para ajudar, para orar com ele, para fortalecer. Agora, as pessoas que não querem conserto com Deus, que querem deliberadamente viver uma vida no erro, no pecado, se elas forem, nós cremos que muitas vezes é Deus quem leva, quem tira, E para fechar, rapidamente, quais são as motivações corretas, então? Nós falamos de motivações equivocadas, que os mochileiros tomam, para ficar trocando de igreja em igreja. Mas quais são as motivações certas, então, para a gente trocar de igreja? Porque há motivações certas também. Nós levantamos aqui várias motivações equivocadas que os mochileiros escolhem para trocar de igreja. Mas existem motivações corretas que você deve também, se acontecer isso, trocar de igreja. Quando você estiver numa igreja onde o pecado não é confrontado, onde não há disciplina, não há correção com o irmão faltoso que errou, o pecado anda deliberadamente, não há correção da liderança.
quando o pecado não é confrontado, quando não há disciplina, correção nessa igreja, essa igreja não é uma igreja séria para você ficar. Segunda motivação correta para trocar de igreja: se eu estiver num local e eu estou há muitos anos, eu não vou falar muitos anos, eu já estou lá, né, com um tempinho bom, 1, 2 anos e tal, e eu não consigo ser inserido na igreja, as pessoas não me dão oportunidade, há uma panelinha que só aqueles irmãos que pregam, só aquele irmão que canta, só aquele irmão que ministra, só aquele irmão que ensina na escola dominical. Você tem dons, você tem talentos, Deus te ungiu com vários dons e vários talentos, só que você está num lugar onde você não tem oportunidade para exercer os seus dons espirituais. Isso eu não estou falando de imediato, né? Porque quando a gente chega, claro, num lugar, a gente precisa conhecer bem e tal, né? Mas se você já está há um bom tempo, já está há alguns anos numa igreja, mas você percebe que há uma panela onde só aquele grupo de pessoas trabalham, só aquele grupo de pessoas tem carro, só aquele grupo de pessoas ensinam, e você tem talentos e dons que você nunca, né, você já colocou para o seu líder a sua vontade, a sua disponibilidade de trabalhar. Olha, pastor, pode contar comigo, olha, eu sou professor de escola dominical, eu trabalhei com isso na outra igreja e tal, o dia que contar comigo, eu estou aqui e tal. Então, se você tem todos os critérios para exercer o ministério, né, que cada igreja tem seus critérios, para cada ministério na igreja tem os seus pré-requisitos, né? Por exemplo, para ser do ministério de louvor, tem que ser aluno de escola dominical, tem que ser uma pessoa atuante na igreja. Então toda igreja tem os pré-requisitos. Então, se você já tem todos esses pré-requisitos, mas não lhe oferecem, você tem convicção do teu chamado, você tem convicção do teu ministério, não lhe oferecem oportunidade para exercer, então você pode, talvez, não é uma certeza, mas talvez você possa orar, né, para que de repente Deus tem lugares aí que possa estar precisando dos teus dons, do teu ministério, né? É claro que esse tópico, por exemplo, que eu estou falando, ele é muito complexo, né? Porque envolve muita coisa aí, né? E tem gente que vai falar assim, então você é porque eu não tenho oportunidade, queria estar no louvor, mas não está. Mas às vezes você não está, você acha que está, mas o líder entende que você tem uns critérios ali que você não obedece, né? Então não é isso que eu estou falando. Estou falando daqueles irmãos que preenchem todos os requisitos, são pessoas constantes na igreja, são pessoas que se disponibilizam para trabalhar. Olha, eu estou aqui, pode contar comigo, e elas são descartadas. Aí, se você está sendo descartado pelo seu líder, pela sua líder, então talvez você tenha que orar, pedindo a Deus o direcionamento. Terceira motivação correta para eu trocar de igreja: se eu estou numa igreja onde está sendo pregado heresias, os cultos estão acontecendo coisas que a Bíblia não narra, então eu acho que você tem que pensar seriamente, talvez, que você tem que trocar de igreja. Se você estiver num lugar que não está pregando o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus. Se você estiver numa igreja que está pregando heresias, pregando coisas que não estão na palavra de Deus, está acontecendo coisas no culto que você não vê base bíblica para acontecer, e você já conversou com o pastor sobre isso, já confrontou o líder sobre isso, e tudo, e a pessoa fala, não é assim mesmo e tal. Então, isso é uma razão, né, bastante razoável para a gente talvez orar e pedir a Deus um outro direcionamento. Outra razão: pastores, isso acontece muito, pastores que exploram emocionalmente, financeiramente, ministerialmente os membros ou determinadas pessoas. Então, se você estiver num lugar onde você está sendo explorado na sua vida emocional, na sua vida ministerial, o pastor te explora, fica, né, você às vezes está precisando, né, descansar, às vezes você está precisando ter um tempo com Deus, e ele não aceita, e ele quer que você faça tudo por ele, e ele te explora emocionalmente, financeiramente. Não, você pode, olha, meu irmão, você tem que doar a bateria da igreja. Não, mas eu, né, só porque o irmão de repente tem uma condição melhorzinha, então, olha, você vai ter que doar, Deus me falou e
tal. Então as pessoas, tem pessoas que são exploradas, né, financeiramente em determinados lugares, por causa da sua condição financeira. Sai fora dessa igreja. Essa igreja não é uma igreja séria. Pastores que se colocam entre você e Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens. Então o pastor não é mediador entre Deus e os homens. Então, se estiver num lugar que, né, o pastor ele quer que você esteja debaixo, né? Não, porque se você te ameaçando, olha, se você sair daqui da igreja, você vai ser amaldiçoado, vai acontecer isso com você, sua vida vai ser de derrota. Meu amado, isso não é de Deus, não. Esse negócio de cobertura espiritual que algumas pessoas, né, criam, inventam aí, que nem tem essa expressão na Bíblia, né? O pastor, ele é claro, ele é seu líder espiritual, né, para te aconselhar, te orientar, mas ele não é o mediador entre Deus e você, né? Você não precisa estar debaixo da cobertura de um pastor, você precisa estar debaixo da cobertura de Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então, se você está num lugar onde se você está sendo oprimido, está sendo explorado em todas as áreas, eu acho que você tem que pensar seriamente em sair e procurar uma outra igreja. E por último, uma outra razão correta para eu trocar de igreja: se Deus me direcionar de uma forma clara, específica, de várias maneiras, falou no meu coração, testificou na palavra e várias coisas. Às vezes Deus tem um ministério, às vezes específico, com um irmão, com uma irmã, de repente num outro lugar, né? Então nós não estamos, por isso que nós iniciamos a mensagem falando, olha, não é todo mundo que troca de igreja que é mochileiro, não. Às vezes a pessoa vai trocar de igreja por direcionamento de Deus, né? Então, qual igreja eu preciso escolher para eu estar? Que tipo de igreja? Olha, eu me converti a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, agora eu quero congregar num lugar. Que tipo de igreja eu escolho para eu estar no corpo, inserido nesse corpo, nessa igreja? Uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus, que pregue a verdade, que o pecado é confrontado, que pregue a mensagem da cruz. Nós somos igrejas, cada um de nós somos igreja. Então a pergunta que você tem que fazer, você que está me ouvindo tem que fazer, a pergunta não é o que a igreja está fazendo por mim. Tem muita gente que acha que está na igreja institucionalizada e a igreja tem que fazer as coisas por ele, né? O que a igreja está oferecendo para mim? O que a igreja congregacional oferece para mim? Não, essa não é a pergunta. A pergunta não é o que a igreja pode fazer por mim, mas a pergunta é: o que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso fazer pela minha igreja? Essa é a pergunta certa. Ah, mas eu vou sair da igreja porque a igreja não ora. Então, começa orando você. Nós somos igreja, nós somos corpo. Então, começa a orar. Vem para cá você, dobra o joelho, ora, chama um irmão para vir orar com você. Então, mas a igreja não evangeliza. Então, começa evangelizando você no teu trabalho, na tua escola. Sai daqui dos cultos, sai entregando folheto por aí e prega a palavra de Deus. Mas a igreja não tem ação social. Então, começa você. Não tem visita. Então, começa a visitar as pessoas. A igreja somos nós. Eu sempre conto um caso de uma determinada irmã que eu visitei quando eu estava doente, e a irmã reclamou comigo: pastor, estou muito magoado com a igreja. Eu falei: por que, irmã? Porque eu estou doente aqui há vários dias e ninguém da igreja veio me visitar. E eu falei para a irmã, a irmã tem toda a razão de ficar triste, de ficar magoada, né? A gente, quando está doente, a gente quer receber um aconchego, né? Um carinho, um abraço, a gente quer que alguém venha aqui nos falar que a gente está fazendo falta, orar com a gente. A irmã está certa de ficar triste com a igreja. Mas deixa eu perguntar uma coisa para a irmã. Quando as outras pessoas da igreja estão doentes, e a irmã está bem de saúde, a irmã sai de casa e vai visitar os doentes da igreja? Aí quando eu fiz essa pergunta para ela, ela parou assim, ficou me olhando. Ela: não. Aí eu falei:
A igreja somos nós. Se a igreja não está visitando, comece a visitar você. Se a igreja não está buscando, comece a buscar você. A igreja somos nós. Então, amados, que nós não sejamos tentados a ser os mochileiros da fé. Aquelas pessoas que botam a mochila e passam cada tempo numa igreja diferente, vai mudando de igreja em igreja. Isso não é uma coisa saudável, né? A gente tem que criar vínculo no lugar onde nós estamos. Claro que tem motivos coerentes, nós falamos aqui já para se trocar, né? Tem maneiras corretas para se trocar. Quando Deus direcionar você, né, mesmo para você sair de um determinado lugar que você está, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o seu pastor e expressar para ele o que você está sentindo, o direcionamento de Deus. E se for uma coisa de Deus, ele vai testificar e você vai estar saindo com a bênção do seu pastor. Só que 80% das pessoas não fazem isso, né? Simplesmente param de ir, vão embora e não dão nenhuma satisfação por líder. Isso não é uma coisa bonita, né? Isso é feio de se fazer, né? Então, amados, que nós não sejamos os mochileiros da fé, que nós possamos estar entendendo a igreja institucionalizada como um local onde eu estou aqui para servir e não para ser servido. Nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele diz: porque Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então Deus é quem coloca em cada igreja conforme a vontade dele, como lhe aprouve. Se você tiver que ser direcionado para outro lugar, que seja na direção de Deus, com as motivações corretas. Se você está vindo de outro lugar para cá, que seja no direcionamento de Deus, com as motivações corretas. É assim que nós temos que proceder como cristãos, nessa nossa relação com a igreja institucionalizada. Hoje nós falamos dos mochileiros da fé, né? Quem fica trocando. Mas na próxima mensagem nós vamos falar sobre os desigrejados, aqueles que desistiram de igreja, aqueles que desistiram de congregar. Quais são as razões? Quais são os motivos que levaram tantas pessoas, mais propriamente dito, 13 milhões de evangélicos no Brasil são desigrejados? Deixaram de congregar. 13 milhões, de acordo com a última estatística do IBGE. 13 milhões de pessoas que se auto-intitulam cristãos, né? Evangélicos, falam que são, não, qual a sua religião? Eu sou evangélico, tá? Eu sou cristão. E faz parte de alguma igreja? Qual igreja, qual denominação? Não tem igreja, não tem denominação. São 13 milhões de pessoas nesse quadro. Isso é uma coisa muito preocupante. E quais são os argumentos que os desigrejados usam, né? O que os desigrejados falam? O que aconteceu com os desigrejados para que eles pudessem desistir da igreja, desistir de congregar? Inclusive eu posso adiantar que muitos dos argumentos deles, eles estão corretos. A gente não está aqui só para tacar pedra, né, crucificar os desigrejados, não. Muitas razões que muitas pessoas desistiram de congregar, muitas vezes foram por razões corretas, infelizmente, né? Mas nós vamos falar isso, né, na quinta-feira, se Deus quiser, né? Nós vamos estar falando sobre isso. Agora nós vamos orar pela nossa vida, pela nossa família, orar pela nossa igreja, orar por todo o corpo de Cristo espalhado pela face da terra, orar para que você esteja inserido nesse corpo, né, para que você possa entender a igreja como um local para eu servir e não para ser servido, porque Jesus, ele deixou esse exemplo, né? Jesus falou: eu vim para servir e não para ser servido, né? Então nós vamos estar
orando aqui pela mãe da Dalva, né? Não via lá as fotos lá, né? Machucou o joelho, o pé, vai fazer, não sei se já fez a cirurgia, né? Parece que ia ser transferido, né? Para o servidor do Estado. Vamos orar pela mãe da Dalva. Pela Dayana, pede pela salvação da mãe. Marli pede oração pelos pais, o seu Jacó, Dona Alcídia. A Val pede pela família dela. E a Dayana Souza pede pela vida espiritual e família. Vamos orar então. Pai querido, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Te agradecemos por esse momento onde nós estudamos, ó Deus amado, acerca, ó Deus, dos mochileiros da fé. Ó Deus, uma expressão simbólica, ó Deus amado. Ó Deus, para, ó Deus amado, explicar, ó Deus, as pessoas que não criam vínculos com nenhuma instituição, com nenhuma igreja, que trocam, ó Deus, o tempo todo, ó Deus, de igreja, por razões, ó Deus, pífias, por razões equivocadas. Pai, quero te pedir, ó Deus amado, que em nome de Jesus, nós tenhamos a visão correta do que é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é templo feito por mãos humanas. A igreja do Senhor não é um local que está ali para nos servir, não. A igreja do Senhor é um lugar onde eu vou expressar os meus dons, os meus talentos, o meu serviço. Eu vou usar na casa do Senhor, porque eu não estou aqui para ser servido na casa do Senhor, eu estou aqui para servir. Faz-nos entender isso, ó Deus, que nós somos igreja, que a igreja é cada um de nós. Se a igreja não vai bem, é porque nós não estamos bem. Se a igreja não ora, é porque nós não estamos orando. Se a igreja não faz ação social, é porque nós não estamos, ó Deus, visitando as pessoas, fazendo ação social. Faz-nos entender, Deus amado, que nós precisamos ser a igreja. Tira, Deus amado, esse olhar crítico, condenatório, porque muitas vezes a gente senta no trono de Jesus e começamos a nos achar em condições de julgar o irmão, a irmã, ó Deus, as pessoas, a roupa das pessoas, o pastor, os líderes. Ó Deus, nós somos todos, sem exceção. A Tua palavra nos diz, João 6,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há um só que não seja pecador. Então faz-nos entender isso, Pai, que não vamos achar uma igreja 100% perfeita, 100% correta aos nossos olhos, não, Senhor, mas que nós estamos aqui, ó Deus, num lugar onde o Senhor nos chamou, e o lugar onde nós temos que estar é debaixo da vontade do Senhor. Obrigado, Deus amado, pelas pessoas que congregam aqui na Igreja Congregacional Emmanucado. Obrigado, Deus amado, por cada pessoa que chegou aqui nesse lugar. Muitas feridas, muitas, ó Deus amado, frustradas, desanimadas com a igreja, mas que estão sendo curadas, tratadas pela Tua palavra, através da ação do Teu Espírito, Senhor. Visita, Deus amado, cada membro da Igreja Congregacional, visita cada um deles. Obrigado, porque o Senhor tem trazido para cá pessoas especiais, pessoas que têm somado conosco, pessoas que têm sido bênção, que têm entendido que elas estão aqui para servir e não para ser servido. Obrigado, Deus amado, pela Tua palavra, que sejamos esse corpo unidos, para que os membros possam estar juntos, trabalhando para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo aqui na face da terra. Deus abençoa, Senhor Deus, esses pedidos que foram colocados aqui. Visita a mãe da Dalva lá no hospital, Senhor. Ó Deus, que a Tua mão, ó Deus, seja colocada ali naquela perna, Senhor. Usa, Deus amado, ali os médicos ali para abençoar a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ela saia, ó Deus, desse hospital recuperada para a glória do Teu nome. Abençoa a Dayana, Senhor, abençoa, ó Deus, a sua mãe, traz ela para a Tua presença, abençoa o seu Jacó, Dona Alcídia, a Val, a família da Val, Senhor, a sogra a Dayana, Senhor Deus, ó Deus, a vida espiritual dela, a sua família. Pai, visita todo o Teu povo, Senhor, visita os enfermos da Tua casa, visita, ó Deus, as pessoas que estão com essa doença, ó Deus, o coronavírus, Pai.
Ó Deus, nós estamos crendo no sobrenatural, estamos crendo que a oração do teu povo aqui nesse país, não as medidas do governo, não as medidas, ó Deus, dos políticos, dos economistas, não, mas, ó Deus, o teu povo aqui nesse país, que se chama pelo teu nome, que tem se humilhado, que tem orado, nós cremos, Deus, que o Senhor vai sarar essa terra, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua família. Amanhã, 3h30, tem a live do Circo da Oração, e na quinta-feira, a nossa live aqui na igreja, de novo, dando continuidade a esse estudo do cristão e a igreja institucionalizada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa palavra, se essa palavra você lembrou de algumas pessoas ou de alguém para essa palavra, eu peço a você que pegue essa palavra, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra da parte de Deus, em nome de Jesus.